gostaria de agradecer o convite do presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, Dr. Maurício Zocum, pelo honroso convite para mediar esse painel. É realmente uma grande satisfação participar do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA, esse ano em parceria com a Associação dos Advogados de São Paulo, e mediar esse painel sobre esse tema tão interessante e tão atualizado, métodos extrajudiciais para evitar e solucionar conflitos na administração pública, a consensualidade que está aí cada vez sendo aclamada, né, inclusive pela administração pública, para que tenhamos aí uma solução mais rápida e eficaz dos litígios, trazendo aí maior pacificação social, né, com a participação das partes na construção da solução, e participar desse painel aqui tão brilhante, com excelentes professores, o Carlos Aires Brito, nosso eterno ministro, jurista, advogado, que foi um excelente magistrado, uma referência no Poder Judiciário brasileiro, professor, poeta, foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2003 a 2012, foi presidente do Supremo, foi presidente do Conselho Nacional de Justiça, é mestre, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi também professor da Universidade Federal de Sergipe, é professor nos cursos de mestrado e doutorado do Centro Universitário de Brasília, presidente do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais dessa instituição, é autor de diversas obras jurídicas. Eu fui recomendada a fazer uma apresentação muito breve dos palestrantes, mas é muito difícil, né? Embora o ministro Aires seja conhecido de todos, ele tem um currículo riquíssimo e eu não poderia deixar de fazer pelo menos algumas breves menções aqui sobre esse currículo tão maravilhoso. Ele é um grande conferencista, membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, membro da Academia Sergipana de Letras. Professor Aires, é uma grande honra tê-lo conosco. Eu gostaria de apresentar também o professor Wallace Paiva Martins Júnior, que é mestre e doutor em Direito do Estado pela USP, procurador de Justiça, subprocurador-geral de Justiça, também um professor conhecidíssimo pela sua excelência, pela sua dedicação ao direito administrativo, ao direito ambiental, né, dá aula na graduação, na pós-graduação, na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, a Unisantos. Também tem obras maravilhosas publicadas. E o Tiago Mahara, que também é um grande professor de Direito Administrativo, dá aula na USP, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, é livre docente em Direito Administrativo, doutor pela Universidade de Munique, editor da revista digital de Direito Administrativo da USP, a RDA, advogado e consultor. Então, os nossos congressistas aí estão diante realmente de um painel extremamente qualificado, brilhante, com grandes palestrantes. Estou muito honrada de ter a oportunidade de estar aqui mediando. Gostaria de explicar inicialmente como será a nossa sistemática. Cada palestrante vai ter alguns minutos para a sua exposição, nós calculamos mais ou menos uns 20 minutos para cada expositor, e eu gostaria de incentivar a todos os congressistas para encaminharem as suas perguntas sobre o tema em debate. Essas perguntas serão, logo após as exposições, colocadas em discussão com os nossos palestrantes aqui. Estaremos, então, atentos a todas as perguntas que os senhores queiram fazer aí no chat do canal da ASP. E agora nós vamos iniciar, então, com a exposição do professor Wallace. O professor Wallace, como potencializar a utilização dos métodos extrajudiciais para solucionar conflitos de massa ou conflitos coletivos no âmbito administrativo, contribuindo para a redução da litigiosidade? Eu sempre me esqueço, me perdoem. Boa noite a todos. Fala, Tiago. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o gentil convite do meu fraterno amigo, Dr. Maurício Zocum, e ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, saudar todos os associados, na pessoa do seu presidente de honra,
professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E quero saudar em especial a doutora Rita Nolasco, que aqui está mediando esse debate, e o meu querido e também fraterno amigo, professor Tiago Marrara, e Sua Excelência, o ministro Aires Brito, cuja contribuição para o direito nacional ainda é benfazeja, oportuna, conveniente. E sou um fã declarado de Vossa Excelência, como professor, como humanista, sobretudo. Eu tenho uma abordagem, doutora Rita, sobre as perspectivas, em vista do que foi proposto, da pluralidade de instrumentos de solução alternativa de conflitos com a administração. Será que nós podemos dizer... Professor Wallace, eu troquei. Essa pergunta era para o Tiago, me perdoa. O senhor tem total razão. Não tem importância. Quer refazer? Eu espero. Por favor. Como? Não, o senhor vai falar sobre essas perspectivas, né? Isso. As perspectivas da pluralidade de instrumentos de solução alternativa de conflitos com a administração. Excelente. O que eu entendo é que é possível afirmar a existência de uma tendência à prevenção e resolução extrajudicial de conflitos com a administração, que transita desde a definição de situações e relações jurídicas, direitos e deveres e de responsabilidades, baseada na consensualidade. E daí articulo que há a edificação de um microsistema de instrumentos de solução alternativa de conflitos com a administração. E para identificar esse microsistema, é preciso compreender quais são as pautas comuns aos vários instrumentos e quais são as especificidades de cada um. E é claro que eu já, de início, indico como como um regime jurídico comum desse microsistema vetores e balizas como processualidade, voluntariedade e efetividade da solução adotada, resolutividade e, obviamente, a consensualidade. Mas é preciso investigar alguns pontos sensíveis, a meu ver, para averiguar a ocorrência de conexões ou eventuais colisões entre esses institutos, tendo em vista a diferenciação de natureza, objeto, finalidade e mesmo de atores. Eu também faço um registro inicial da minha grande preocupação com a sobrecarga maciça da demanda da administração pública como autora ou como ré, podemos dizer assim, em uma linguagem mais simples, no plano judiciário. Os dados do Conselho Nacional de Justiça, que o ministro já teve a oportunidade de presidir, mostram que a administração pública ela bate recordes. Se não me engano, não sei se hoje os dados atuais são de 70%, alguma coisa assim. O que é preocupante? É preocupante. E eu não me preocupo tanto com a condição de ré, com a condição de autora, nem com a condição de ré, mas com as duas condições. Porque eu pretendo expor que a consensualidade pode nos levar a outros caminhos, mas eu identifico uma causa para isso. É a causa que soa um paradoxo, caro ministro Aires Brito, a administração agir contra o direito, dado que a sua condição ancilar em relação ao princípio da juridicidade. E tal se agrava quando sua praxis é simplesmente ignorar o ordenamento jurídico ou lesar direitos e permanecer docilmente em estado de letargia e passividade, preferindo sempre submeter-se ao controle judiciário quando ser provocada. Dentre os inúmeros lesados,
por aqueles que a tanto se predispõem. É aquilo que já foi diagnosticado há muito tempo por Sérgio Buarque de Holanda, e que pode ser sintetizado como o culto ao desrespeito da norma. O professor Sérgio Buarque de Holanda dizia, meu caro Mahara, que as constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para serem violadas, tudo em proveito dos indivíduos e oligarquias, são fenômeno recorrente em toda a história da América do Sul. A essa sentença não é heresia acrescentar o benefício rendido ao Estado por essa tradição de negação de direitos e interesses legítimos, poupando-se do adimplemento de suas obrigações. Ela, de certo, se explica tanto pela crônica opressão estatal sobre os interesses, os direitos individuais e sociais, quanto pela compreensão da distinção entre interesse público primário e secundário, que ainda é presente e muito se aplica num país de organização pré-burocrática, como dizem muitos, e em especial o professor Irene Nohara, e com razão. Pois bem, mas eu verifico que há um avanço da nossa legislação e vários instrumentos foram concebidos nos últimos anos nessa tendência da solução baseada na consensualidade, tanto para a prevenção quanto para a resolução de situações de conflito com a administração. Há, é claro, limites, requisitos, exigências, mas há uma linha muito bem marcada, uma tendência muito bem marcada de que nós temos essa técnica incorporada, inclusive no direito administrativo sancionador, rompendo com posturas mais ou menos inflexíveis que havia no passado. Então, por exemplo, se a arbitragem demorou muito para ser admitida no âmbito do direito administrativo, notadamente em face dos contratos administrativos, e ela está limitada objetivamente pela existência de direitos patrimoniais disponíveis, eu entendo que é necessária uma releitura dessa própria compreensão dos direitos patrimoniais disponíveis à vista da Lei da Mediação de 2015, que fala sobre direitos indisponíveis, mas transigíveis. E eu, na minha experiência de promotor, doutora Rita, de tantos anos, já agora na segunda instância, mas ainda continuo assim com a verve de promotor, eu lembro que, como custos legis, nada era impossível a transação, até direitos que eram indisponíveis, como os direitos de família, direitos outros de tal envergadura, sempre era possível que houvesse a transação. É verdade que, sob os seus reflexos patrimoniais, mas eu não posso me negar da utilização mais ampla da arbitragem para além de certos limites, como, por exemplo, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Eu penso que é também possível para o equacionamento de uma controvérsia sobre os efeitos patrimoniais da aplicação das cláusulas exorbitantes. Não só essa da revisão e reajuste de preços, mas, por exemplo, uma readequação do objeto ou da técnica, etc. Algo que também já é praticado pela própria administração, consensualmente, mas que poderia também ser na arbitragem. Chamo a atenção ainda do vasto campo que, e agora transitando da heterocomposição pela arbitragem para a própria autocomposição, em que aquela barreira dos direitos indisponíveis já foi rompida, mas a efetividade da autocomposição vai depender de uma nova cultura de administração, arrimada em baldrames como imparcialidade, interesse público, moralidade, eficiência, e pela criação de ambiente favorável à distribuição de
de justiça e de respeito aos direitos do administrado, em que deve prevalecer mais a técnica do que o sentido político. Em tema de autocomposição, autocomposição, eu posso dizer que é um gênero que congrega diversas modalidades, algumas captadas na lei da mediação, que tem disposições concernentes, portanto, à autocomposição com a administração pública, e de outros textos normativos avulsos. Então, lá na lei da mediação, vamos encontrar resolução administrativa por composição e compromisso de ajustamento de conduta, a mediação supletivamente aplicada, a mediação coletiva, a transação por adesão, a composição extrajudicial interorgânica, e outros meios, como o compromisso de cessação de prática da Lei 12.529, o acordo de leniência também dessa lei, também da Lei Anticorrupção Empresarial, a resolução de conflitos entre particulares, também prevista na Lei da Mediação, o compromisso de ajustamento de conduta previsto nesta lei e também na Lei da Ação Civil Pública, e, mais recentemente, do que eu apontei até agora, nós temos o acordo de não persecução civil em matéria de improbidade administrativa. É claro que esses instrumentos têm suas limitações próprias, e têm seus perfis próprios, mas eles têm como aquela base comum daqueles, digamos assim, princípios que enumerei no começo. E é dado, por exemplo, na resolução administrativa, vou destacar alguns tópicos, um relevo à juridicidade da atuação administrativa pela escolha da advocacia pública como órgão competente para dirimir e prevenir conflitos desse jaez, o que conota o seu protagonismo como órgão nesse campo, mormente pelo caráter técnico de uma instituição que é essencial ao sistema de justiça e que seus membros, admitidos por concurso, têm garantias para atuação de acordo com o ordenamento jurídico. Faço também um cotejo entre esta composição administrativa, o que vem a ser isso, é um acordo com uma dimensão mais ampla, se comparado ao compromisso de ajustamento de conduta, porque o espaço de negociação é muito maior, podendo chegar até a uma semelhança com a transação ou com outro modo de cumprimento da obrigação. Mas eu entendo que não devem ser submetidos à composição, por exemplo, atos ampliativos de direitos dependentes de competição, atos de controle, embora possa haver, entenda que possa haver a composição até para efeitos patrimoniais de atos de império, como, por exemplo, seria a indenização decorrente de uma servidão, a responsabilidade civil extracontratual do Estado, etc. Chama a atenção também que no artigo 33 da Lei da Mediação há um interessante instrumento de solução molecular de conflitos que tem natureza e dimensão transindividual, referentes à prestação de serviço público. Eu estou falando da mediação coletiva, um instrumento muito interessante. Destaco ainda o compromisso no que tange eu destaco ainda no que tange a esses instrumentos a sua expansividade. Por exemplo, como já disse, na arbitragem, mas vou também explorar o compromisso de ajustamento de conduta, tanto da lei
da ação civil pública, quanto da lei da mediação, quanto da lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque houve uma ampliação objetiva desse instituto, que não está mais limitado à solução de interesses transindividuais, abrangendo também interesses individuais em face da administração pública. Então, chama a atenção, primeiro, o compromisso de ajustamento de conduta como um módulo convencional substitutivo de decisões unilaterais. O professor Fernando Menezes de Almeida destaca isto no livro Contrato Administrativo, acho que esse é o nome do livro, e ele é um dos que explora essa potencialidade do Instituto para substituir a imperatividade por soluções consensuais. E agora, na pandemia, vivemos uma hipótese dessa, meu querido Tiago, você deve lembrar, e nós estávamos entre duas soluções que eram possíveis, que era a requisição de bens, por exemplo, quartos de hotel, de pensão, etc., ou a celebração de um contrato, de um compromisso nesses termos com um particular para colocar idosos ou pessoas que tinham maior propensão à infecção pelo coronavírus. Também chamo a atenção, né, que esse compromisso de ajustamento de conduta se destina não só a ajustar condutas, mas a dissipar irregularidade, incerteza, ou seja, colabora com a segurança jurídica, ou até situação contenciosa. E, a meu ver, o artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele possibilita que se haja a previsão de deveres ao compromissário, no caso, um particular, não previstos em lei. Chamo ainda a atenção para que, de lege diferenda, penso que, no seio do poder disciplinar, as leis, os estatutos de cada entidade federativa poderão caminhar no sentido da composição ou do acordo de não persecução administrativa, me perdoe o neologismo do Instituto, alguma coisa nesse sentido, para que as sanções disciplinares aos agentes públicos também possam ser alcançadas por esse instrumento negocial e consensual, inclusive com perspectivas até de desbaratar quadrilhas que estejam incrustadas no seio dos corpos burocráticos ou políticos da administração pública, com uma possibilidade de colaboração processual e aí em troca, em contrapartida, redução de pena, etc. E isso também estenderia de lege ferenda para além dos limites do acordo de leniência a imposição de sanções contratuais àqueles que celebram ajustes com a administração pública. Mas, hoje em dia, eu vejo que é completamente possível, seja pelo compromisso ou termo de ajustamento de conduta, há denominações diferentes, embora termo é forma, compromisso ou objeto, para, por exemplo, demarcação pela administração da preservação de atos ilegais ou da modulação de efeitos de decisão administrativa que venha a anular atos ilegais. Acho que seria uma contribuição que hoje em dia já não dependeria de lei e que poderia ser feita. E o acordo de não persecução civil, a lei, eu reconheço, foi tímida por conta de sua formação. Ela recebeu um veto em que hoje nós temos um acordo que é limitado em processar ou não processar, com a possibilidade extemporânea até a contestação, né? Mas que não tem bases
normativas para como produzir esse acordo. O que os legitimados ativos para a deflagração de ação de responsabilidade por improbidade administrativa podem negociar. E por que podem negociar? Ou seja, eu entendo, por exemplo, que deveria ser um instrumento não apenas de confissão e assunção de culpa, mas também um instrumento de, quando houver colaboração processual para localização de ativos, identificação de comparsas, cúmplices, coautores de atos de improbidade. Mas chamo também a atenção a uma coisa, isso falta na lei, né? E aí o que acontece? O Conselho do Ministério Público vai ter que produzir uma norma, alguns ministérios públicos, como o Ministério Público a que eu pertenço, do Estado de São Paulo, produziu uma norma estabelecendo balizas desse acordo para que tenha uma disciplina uniforme a bem da igualdade e da segurança jurídica, e eu até colaborei no processo de produção dessa norma interna, mas acho que, por exemplo, nós devemos pensar como é que vai ficar a lei ficha limpa. Será que é possível fazer uma transação, um acordo envolvendo a lei ficha limpa? Eu não posso, a meu ver, subtrair do judiciário aquela questão que é de uma gravidade muito considerável e sensível, dada pelo próprio legislador. Então, chama a atenção desse ponto. Eu estou, nesse meu espaço aqui, tentando mostrar algumas evidências dessa pleia de instrumentos. Mas eu vejo que existem algumas polêmicas que nós podemos abraçar para filosofar a respeito do assunto. Por exemplo, a celebração de um acordo de não persecução civil em matéria de improbidade, quando a matéria subjacente ao ato de improbidade esteja em definição pela arbitragem, e outras coisas nesse mesmo sentido. Ou, por exemplo, só terminando, toda Rita, será possível, e eu acho que é possível, utilizar a arbitragem na execução de um compromisso de ajustamento de conduta, na execução ou a mediação? Isso entendo possível, porque existe essa pluralidade e conexões entre esses instrumentos. Muito obrigado, desculpe se ultrapassei o tempo. Excelente exposição, professor Wallace, excelente. Obrigado. Realmente o tema é difícil de falar em pouco tempo, né? Porque é um tema extremamente amplo aí, um tema transversal, e o senhor falou tão bem aí de vários institutos e do desenvolvimento da consensualidade, né? Começou em 90 com o TAC, no âmbito do Ministério Público, e agora nós temos os acordos de não persecução cível. Tive a oportunidade de dialogar com o Ministério Público Federal e tive a informação que já foram realizados mais de 5.000 acordos de não persecução cível. Então, esses instrumentos de consensualidade têm sido realmente amplamente utilizados pelo Ministério Público de maneira muito efetiva e produzindo muitos bons resultados, né? Inclusive, a importância também da cooperação interinstitucional nesses casos, né? Mas eu já, diante do adiantado da hora, né, vou passar a palavra, então, para o professor Tiago. O professor Tiago também é uma grande honra aqui tê-lo nesse painel, e a pergunta que eu tinha feito é para o professor Tiago, né? Fiz uma pequena confusão no início. Professor Tiago, como potencializar a utilização dos métodos extrajudiciais para solucionar conflitos de massa ou coletivo no âmbito administrativo, contribuindo para a redução da litigiosidade? Pegando o gancho até com a fala, né, do professor Wallace, que colocou muito bem que, especialmente nesse período de pandemia que nós vivenciamos, né, a cultura de busca dos acordos, de busca da consensualidade, ainda ganhou um impulso maior para ser mais desenvolvido, mais utilizado, diante das várias ações individuais aí com impacto de massa que acabaram ocorrendo nesse período, né?
Nós temos diversos exemplos aí nessa área de saúde, os temas, né, que acabaram gerando realmente muita discussão, a questão do kit intubação, dos produtos, né, utilizados aí para essa necessidade de higiene nesse período da pandemia, e em muitos casos, né, nós corremos o risco de o judiciário se sobrepor ao executivo em matéria de políticas públicas de saúde. Então, nós vivenciamos aí a necessidade de privilegiar os mecanismos consensuais, né? Especialmente aí nessas pretensões contra o poder público, processos aí que exigem realmente uma análise mais dedicada a partir da perspectiva do impacto que podem causar, né? E então será muito oportuna aí essa exposição do professor Tiago. Desde já passo a palavra, agradecendo. Boa noite a todos, boa noite, Rita, obrigado pelas palavras, é um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite honroso do IBDA, na presidência agora do professor Maurício Zocum, e parabenizo também o professor Maurício e o IBDA pela realização desse grande evento, apesar dos desafios que esse ano de 2020 tem nos colocado. Eu gostaria de cumprimentar também o querido professor e ministro Aires Brito e também o querido professor Wallace Paiva Martins Júnior, que conheço há muito tempo e é um grande escritor do direito administrativo, com obras excelentes nessa matéria. Também cumprimento a nossa plateia aqui na pessoa da professora Lígia, que eu sei que está nos acompanhando, uma grande estudiosa do direito administrativo. Então, em nome da professora Lígia, estendo meu boa noite a todos. Bom, esse painel é muito instigante, nós temos aí um mar de institutos para debater. Toda vez que nós falamos de mecanismos alternativos de solução de conflitos, nós estamos nos referindo, basicamente, a mecanismos alternativos ao judiciário. E esses mecanismos alternativos ao judiciário podem ser, de maneira muito simplista, classificados, como o professor Wallace mencionou, em mecanismos de autocomposição e de heterocomposição. O judiciário realiza a heterocomposição, mas hoje nós temos uma situação interessantíssima, que é a heterocomposição pela arbitragem. Quer dizer, particulares que não estão investidos num cargo público, que não são agentes públicos, mas que são chamados a realizar uma justiça paraestatal, inclusive resolvendo conflitos que envolvem a administração pública. Isso ficou possível, se tornou possível, inicialmente por alterações da legislação brasileira de concessões e contratos administrativos, e, mais recentemente, por uma alteração da própria lei de arbitragem da década de 90, que reconheceu a arbitrabilidade de questões administrativas. Porém, eu não focarei aqui na arbitragem, eu até explico por quê. Em primeiro lugar, porque a arbitragem envolve heterocomposição. Em segundo lugar, porque existem muitos estudos e muito debate aprofundado já sobre esse tema da arbitragem. E, em terceiro lugar, porque eu creio que a arbitragem não tem toda a potencialidade de solução de conflitos se comparada com outros mecanismos. Eu vejo que há uma certa idealização até na prática da arbitragem, mas nós precisamos lembrar que a arbitragem é extremamente cara, custosa, complexa, e eu, pessoalmente, não acredito que a arbitragem seja um caminho para solucionar todos os desafios da conflituosidade que envolve a administração pública brasileira. Então, o meu foco, Rita, aqui é nos acordos também. Eu seguirei aqui os passos do professor Wallace e falarei um pouquinho dos acordos. Esses acordos, como todos nós sabemos, eles se multiplicaram no Brasil desde a década de 80. Não é? Reconheceu-se inicialmente o ajustamento de conduta na legislação. Em seguida, várias leis setoriais passaram a prever inúmeros compromissos, por exemplo, a Lei de Defesa da Concorrência de 1994. Um pouco mais tarde, a Lei dos Crimes Ambientais trouxe um acordo para infrações ambientais, um acordo de ajustamento de conduta. Uns anos em seguida, e mais especificamente em 2000, nós tivemos a inserção, a introdução
do acordo de leniência na nossa legislação, mais especificamente por uma medida provisória que alterou a Lei de Defesa da Concorrência, e, enfim, o ordenamento evoluiu até que nós chegamos a um ponto, na década de 2010, em que a legislação reconheceu esses compromissos para além de experiências setoriais, para além de experiências vinculadas a uma ou outra política pública. Isso aconteceu basicamente por um reconhecimento inicial de acordos pela lei de mediação. Nós sabemos que a lei de mediação é uma lei que se dirige a conflitos privados, mas também tem um capítulo importantíssimo que aborda os conflitos envolvendo a administração pública. E ali já se fazia um reconhecimento da figura dos ajustamentos ou dos compromissos no direito administrativo. E a LINDB, um pouco mais tarde, também incluiu um dispositivo na sua reforma a prever os compromissos, independentemente do setor, para questões envolvendo dúvidas, irregularidades e assim por diante. Mais recentemente, novas mudanças, não é? O pacote anticrime mudou a lei de improbidade e veio aí um novo acordo nessa matéria. É verdade que a lei de mediação já falava um pouquinho sobre acordos que envolvessem improbidade, mas ela não deixava claro até que ponto chegaria esse acordo, e a lei de mediação não revogou o artigo que vedava a transação em matéria de improbidade. Então, o pacote anticrime deu um passo grande nessa matéria e reconheceu a possibilidade de compromissos nesse assunto. Então, vejam, hoje nós temos um mundo gigantesco de acordos na administração pública. E esses acordos são reflexo de um movimento de consensualização da administração pública. Quando eu falo de consensualização, eu estou me referindo a um movimento legislativo e doutrinário de reconhecimento de vantagens de mecanismos pró-consensuais na administração pública. A doutrina e o legislador reconheceram que a utilização de mecanismos baseados no consenso tem grandes vantagens na medida em que são capazes de solucionar com mais celeridade um determinado conflito, concretizando, entre outras coisas, o direito fundamental à duração razoável do processo. Esses mecanismos têm também a grande vantagem de reduzirem gastos públicos, porque toda solução de conflito envolve investimentos financeiros, envolve investimentos de recursos humanos, e, portanto, solucionar rapidamente um conflito também significa economizar recursos. E, mais importante, percebeu-se que toda vez que o Estado constrói uma solução em conjunto com os interessados no conflito, e, portanto, os interessados são coautores daquela solução, que não lhes é imposta de maneira unilateral e coercitiva, há uma predisposição psicológica dos interessados a aceitar com mais facilidade as decisões estatais, e ao aceitar essas decisões estatais, natural que os interessados reduzam a sua propensão à interposição de recursos administrativos e também à judicialização. Então, vejam que esse fenômeno de consensualização por acordos e ajustamentos é um fenômeno muito interessante, não apenas porque é capaz de resolver celeremente algumas disputas, mas também porque gera benefícios financeiros ao Estado e também porque torna as decisões estatais mais estáveis, e estabilidade significa aqui uma maior blindagem contra questionamentos administrativos e judiciais. Em última instância, portanto, nós poderíamos até mesmo relacionar todo esse fenômeno de consensualização com um incremento da legitimidade estatal, aqui entendida de maneira simplificada como confiança da população no Estado. Agora, veja, eu não estou aqui apenas para descrever esse movimento. Meu foco principal é
apontar alguns desafios que me parecem existir nessa matéria da consensualização, nesse movimento de valorização dos acordos. E eu resumo aqui esses questionamentos a basicamente 6 pontos. O primeiro ponto, já mencionado pelo professor Wallace, é o da ausência de um detalhamento normativo e, portanto, uma certa fragilidade de regime jurídico de acordos que são celebrados com a administração pública. O que eu quero dizer com isso é que a legislação foi se expandindo e cada vez mais novos acordos se espraiaram pela legislação. Porém, falta, seja no direito positivo, seja na doutrina, um corpo de regras que permitam explicar toda a dinâmica contratual, partindo da fase de propositura, passando pela negociação desses ajustes e atingindo a sua execução. Eu vou ser mais claro no que eu estou querendo dizer. Nós temos um grande avanço da legislação na previsão desses institutos, mas ainda persistem muitas dúvidas, por exemplo, sobre a existência ou não de discricionariedade da administração pública para aceitar um compromisso ou outro. Existem muitas dúvidas, por exemplo, a respeito de se aplicar nesses ajustes poderes exorbitantes, como o poder de alteração unilateral ou mesmo o poder de rescisão unilateral. Então, o que eu quero dizer é que um primeiro desafio que se coloca nos dias de hoje a nós é construir um regime jurídico claro e seguro a respeito desses compromissos. Na falta desse regime jurídico, como o professor Wallace mencionou, algumas instituições, inclusive os conselhos do Ministério Público, têm tomado alguns passos e criado normas infralegais para tentar oferecer mais segurança jurídica para os envolvidos nesses ajustes. Um segundo problema, Rita, que me parece existir, um segundo desafio, diz respeito à confusão quanto às funções dos diferentes acordos. O que eu percebo na prática é que há uma certa confusão sobre a finalidade de cada tipo de acordo. E, principalmente, tem se feito uma grande confusão entre acordos cooperativos de colaboração instrutória e acordos de ajustamento de conduta. Os acordos colaborativos como a leniência têm a finalidade de robustecer a instrução e viabilizar a condenação de coautores, com a ajuda de um autor da infração que confessa a prática perante a administração pública e assume um dever de colaboração por conta e risco. Agora, o ajustamento de conduta tem uma função completamente distinta. Em regra, a sua finalidade maior é a de substituir o processo administrativo sancionador. Esses ajustamentos, portanto, não se integram e convivem com a ação coercitiva unilateral da administração, mas sim substituem essa ação unilateral. E o que nós vemos na prática é que há uma certa mistura desses instrumentos. Inclusive, de maneira a justificar alguns acordos que não são autorizados pela legislação. Vou dar um exemplo. A lei anticorrupção previu a leniência. Porém, a lei anticorrupção não prevê um ajustamento de conduta. A norma especial, ao tratar do sistema de combate à corrupção, não aceita o ajustamento de conduta. Então, será que nós podemos usar uma leniência aqui e direcioná-la ao ajustamento de conduta? Essa é uma questão complexa e que se coloca porque, aparentemente, nem sempre a finalidade do acordo fica clara àquelas instituições que os utilizam. Um terceiro problema diz respeito à insegurança jurídica quanto ao regime jurídico. Eu já mencionei para vocês que há uma fragilidade, uma falta de detalhamento do regime jurídico desses acordos. E isso, naturalmente, dificulta a previsibilidade da sociedade, dos agentes de mercado, das pessoas físicas, a respeito dos efeitos e dos benefícios de cada acordo.
Essa insegurança jurídica, ela é extremamente elevada nos dias atuais por uma multiplicação de esferas de responsabilização administrativa. E uma multiplicação de esferas sancionadoras que não vem acompanhada no direito administrativo de mecanismos de articulação processual, como nós temos há muitas décadas lá no processo judicial. Vejam, nós temos uma multiplicação de esferas, mas ainda hoje nós não temos no direito administrativo, na teoria e na legislação de processo administrativo, normas básicas sobre continência, sobre conexão, sobre litispendência. Nós não temos normas básicas sobre comunicabilidade de decisões administrativas. Nós temos, é verdade, normas sobre comunicabilidade da esfera penal sobre a esfera civil e sobre a esfera administrativa, não é? Uma comunicabilidade entre esferas de responsabilização. Mas nós não temos ainda soluções para a comunicabilidade dos vários processos administrativos sancionadores que têm se multiplicado no dia a dia. E quando nós voltamos ao assunto dos acordos, isso nos gera um problema de segurança jurídica. Por quê? Porque aquele indivíduo que celebra um acordo num processo sancionador não tem a clareza e a segurança a respeito dos efeitos daquele acordo para outras entidades administrativas que também têm competência para fazer uso do poder sancionador estatal. Então, há esse desafio que se coloca. E eu também mencionaria um problema de elitização e de individualização desses acordos. O fato é que esses acordos administrativos, eles ainda estão restritos às infrações mais graves. Então, nós ainda não demos um passo significativo no sentido de utilizar todos esses compromissos nas infrações do dia a dia. Talvez nós caminhemos para essa popularização dos acordos agora com essas previsões gerais da Lei de Mediação e da LINDB. Mas até o momento, o que eu sinto, a minha impressão é de que toda essa discussão de consensualização é uma discussão sobre os conflitos complexos que envolvem a administração, sobre conflitos de corrupção, sobre conflitos concorrenciais, sobre grandes conflitos ambientais. Mas no dia a dia da administração, os pequenos conflitos me parecem ainda um pouco distantes da lógica da consensualização. E, portanto, o desafio é trabalhar para que a consensualização deixe de ser um movimento de conflitos ou um movimento restrito a conflitos mais elitizados e se dissemine verdadeiramente pela administração. E, enfim, um último problema diz respeito à visão individualista, Rita, que me parece permeia esse debate da consensualização. Nós estamos falando ainda hoje muito sobre acordos celebrados por duas partes. De um lado, a administração pública, de um outro, um pretenso infrator ou um infrator confesso, ou, eventualmente, um interessado num processo liberatório, como um licenciamento ambiental, um licenciamento urbanístico, uma autorização de concentrações no CAD. Mas nós precisamos falar também de acordos para a solução de conflitos de massa. Por que isso? Porque, como o professor Wallace bem disse, nós temos um grande problema hoje no direito brasileiro e no Estado brasileiro, que é uma hiperconflituosidade nas relações administrativas. Se nós pegarmos os estudos do CNJ, que são estudos do início da década de 2010, e se nós pegarmos alguns outros estudos, por exemplo, o confeccionado pela Associação Brasileira de Magistrados, nós encontraremos provas cabais de que o sistema judiciário brasileiro serve, sobretudo, à administração pública. O sistema judicial brasileiro é sobrecarregado por demandas da administração pública
e muitas vezes, por esse excesso de demandas, não é capaz de responder com qualidade e celeridade a uma série de necessidades da população brasileira. Eu posso dar vários dados para vocês, mas eu não quero me estender aqui. Mas vejam só, se nós pegarmos o Supremo Tribunal Federal em 2016, os maiores litigantes ali são a União, o INSS, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, da Bahia e do Paraná. Se nós pegarmos os dados do início da década de 2010, nós vamos perceber que os grandes litigantes em todos os tribunais brasileiros são basicamente o setor público federal, os bancos, e obviamente aí no setor financeiro nós temos muitos bancos estatais, porque esse setor é extremamente oligopolizado, e em seguida nós temos os municípios como grandes litigantes e os estados da federação. Então vejam que todos esses estudos revelam que nós precisamos pensar em mecanismos alternativos, não apenas para resolver um conflito um a um, mas sim para resolver conflitos de massa. E quando eu falo aqui de conflitos de massa, eu estou me referindo basicamente a conflitos caracterizados por um número bastante grande de sujeitos. Um número de sujeitos que, por vezes, é indeterminado. Além disso, quando nós falamos de conflitos de massa, nós estamos falando de conflitos em que existe uma inviabilidade prática de se desenvolver uma negociação de um acordo, tal qual desenvolvida num acordo interindividual. Além disso, nesses conflitos de massa, nós temos um problema de justiça e que nos exige criar mecanismos para tratar de maneira isonômica todos aqueles que são interessados na solução do conflito. Então, vejam que os conflitos de massa envolvem características que nos exigem repensar toda a lógica da consensualização e superar uma discussão da consensualização construída para um contexto meramente intersubjetivo. Vejam, a pergunta que surge aí é a seguinte: existem já soluções dadas pelo ordenamento jurídico brasileiro para solucionar conflitos como esse? Como é que o SUS, por exemplo, poderia solucionar um conflito com um número indeterminado de pacientes? Como é que uma universidade pública poderia solucionar um conflito com milhares de alunos? Como é que o IBAMA poderia solucionar um conflito com centenas ou milhares de proprietários rurais? O ordenamento jurídico oferece uma solução a isso? O que me parece é que esses grandes acordos que se consolidaram no ordenamento brasileiro não foram construídos com foco na solução de conflitos de massa. Mas eu queria destacar aqui, Rita, e por favor me avise se eu estourar meu tempo, que existem algumas soluções. Então, só vou apontar aqui uma solução e concluo. A lei de mediação trouxe um instrumento muito interessante que tem sido esquecido na nossa prática. Então, eu vou fazer uma consideração final sobre esse instrumento e deixo depois o espaço para o nosso debate. Se nós lermos bem a lei de mediação, nós veremos que o artigo 35 reconheceu e inseriu no ordenamento jurídico brasileiro um acordo interessantíssimo, que é a transação por adesão. Veja, a transação por adesão é uma forma de compromisso para conflitos de massa, na qual a administração pública, com o apoio da advocacia pública, desenha uma solução padrão para um determinado conflito, e uma vez aprovada essa solução padrão por meio de uma resolução, essa solução é colocada à disposição de todos os interessados, e esses interessados, uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos na resolução da transação por adesão, podem, portanto, aderir àquela solução e, ao aderir àquela solução,
aqueles interessados renunciam ao seu direito de recorrer ou de interpor ações judiciais. Para concluir, qual é a relevância desse instituto que nós podemos debater com mais calma nos nossos minutos finais? Bom, em primeiro lugar, essa transação por adesão permite solucionar de maneira consensual conflitos de massa. Em segundo lugar, essa transação por adesão permite reduzir gastos financeiros, gastos humanos e temporais, com soluções individualizadas. Em terceiro lugar, esse instituto me parece ser capaz de promover um tratamento isonômico de todos que estejam na mesma condição de aderir a uma solução consensual. E, em quarto lugar, eu diria que esse é o efeito mais importante desse instituto, na linha do que o professor Wallace narrou e do que eu mencionei aqui, né, da sobrecarga da magistratura por conflitos administrativos. O que eu vejo é que essa transação por adesão tem uma potencialidade riquíssima de aliviar o Poder Judiciário e permitir que o Poder Judiciário, tão desgastado, possa definitivamente se dedicar a oferecer um serviço de mais qualidade e mais célere à população. Então, Rita, me perdoe se eu me estendi demais, mas, de novo, agradeço imensamente o convite. Foi um prazer estar aqui. Nós agradecemos também sua brilhante exposição, Tiago, muito, muito completa, realmente. E eu passo a palavra desde já ao ministro Carlos Aires Brito. Muito bem. Eu estava cumprimentando você, Rita Nolasco, obrigada pela excelente mediação, condução dos nossos trabalhos, estímulos, perguntas procedentes, oportunas. Cumprimentando o professor Wallace Martins, grande administrativista, grande expositor. Eu não parava de anotar as coisas que o professor Wallace dizia e o professor Tiago o tempo todo, eu aqui fazendo anotações. Proveitosa essa reunião, sobretudo para mim, muito proveitosa, eu digo isso. Saúdo todos, cumprimento todos os que nos assistem, agradeço à ASP pela honra do convite, em especial ao presidente Maurício Zócum. E, quanto ao que me cabe, depois do que foi exposto, restou um espaço de reflexão reduzido, encurtado. Ambos os conferencistas, ambos os expositores, dominam muito bem o assunto da consensualidade como técnica de composição, de autocomposição, né? Consensualidade, e não de heterocomposição de conflitos administrativos. E quando a gente fala, o professor Tiago deixou tão bem no final, posto, quando se resolve com facilidade por mecanismos de autocomposição de conflitos, quando se resolve assim por uma via mais expedita, menos custosa, né, financeiramente, menos onerosa, mais pacífica, em última análise, não é? Na administração pública, o que resulta é um duplo desafogo. Desafogo da administração pública, que passa a borracha em certos litígios perturbadores, entravadores de sua dinâmica, e o judiciário é o grande contemplado com isso, porque, por antecipação, estamos, não é, afastando a jurisdição jurisdicional, que já não se faz necessária. Resolver amistosamente conflitos administrativos é diminuir a litigiosidade propriamente judicial, e não apenas administrativa. Eu vi aqui a relação dos mecanismos de autocomposição de conflitos com a administração, né? Mecanismo de transação por adesão, mecanismo de TACs, né? Já conhecidíssimos os TACs, acordo de leniência, compromisso de ajustamento, acordo de não persecução administrativa. E vendo todos esses mecanismos mais atuais e as leis que já cuidam de arbitragem, com as ressalvas procedentes que o professor Tiago fez, e de mediação, eu penso que posso convidar todos a uma reflexão.
um olhar mais nesse tema da autocomposição de conflitos, inicialmente administrativos, mas também, ao final, conflitos judiciários, eu convido todos a um olhar mais detido sobre a própria Constituição na matéria. Ou seja, que vejamos a Constituição como fonte, não é, de inspiração do legislador para criar mecanismos de autocomposição de litígios e de disposição também sobre limites para essa autocomposição. A Constituição como critério objetivo, o nosso ponto de partida cognitivo. E aí nós vamos perceber, professores, os senhores sabem disso, eu estou apenas colocando ênfase nessa virtude, mais uma virtude da nossa Constituição de 1988. A Constituição diz, desde o preâmbulo, não é, que há 6 valores, 6 ideais de vida, que são valores supremos, liberdade, igualdade, segurança, desenvolvimento, bem-estar e justiça. São 6 valores, numa perspectiva não só jurídica, sob a forma de princípios, mas numa perspectiva filosófica, nós sabemos que os valores estão para a filosofia, assim como os princípios estão para o direito, são valores supremos de uma sociedade, e diz a Constituição literalmente, não é? Fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fraternidade já supõe solidariedade, não é? Entendimento, convivência entre irmãos, entre pessoas que se respeitam, que dialogam. Mas não é pouco, diz a Constituição, fundada na harmonia, olha, na harmonia social, equilíbrio, harmonia, pacificação de ânimos, e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Com a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, a Constituição tem esse perfil, essa identidade. Tá? Ela valoriza, prestigia a solução pacífica das controvérsias, porque sabemos que certas controvérsias, sobretudo as massivas, as coletivas, são elementos de perturbação da estabilidade social e limitam muito as possibilidades de coesão social, de convivência harmoniosa das pessoas. Bem, aí a Constituição, já no seu corpo normativo, já no âmbito dos seus dispositivos, fala de sociedade solidária, como sinônimo de sociedade fraterna. Depois, no âmbito dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil, artigo 4º, fala, primeiro, no inciso de número 8, de número 7, de solução pacífica dos conflitos. O que a Constituição chamou no preâmbulo de solução pacífica das controvérsias, o dispositivo constitucional reeditou, chamou de solução pacífica dos litígios. E, no inciso de número 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Bem, nessa pegada, eu me permito dizer que, enquanto a Constituição é assim voltada para o desarmamento dos espíritos, quando fala de sociedade solidária, sociedade fraterna, solução pacífica das controvérsias, chega a falar no parágrafo único do artigo 4º, do mesmo artigo 4º, de formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha, entendimento máximo, comunidade de comum unidade. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição estimula a litigiosidade. E não pode deixar de ser, porque ela fez, no inciso 30 do seu artigo 5º, instrumentalmente, do acesso livre à jurisdição como o maior de todos os direitos. Se substantivamente o maior de todos os direitos talvez seja a liberdade de expressão, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, substantivamente. Instrumentalmente, o acesso à jurisdição talvez seja o maior de todos os direitos. Mauro Capelletti dizia isso. E Zé Afonso da Silva também trabalha muito bem com essa ideia.
E esse acesso facilitado à jurisdição, claro que estimula a litigiosidade. E como o Brasil passou por um período de ditadura militar, de governo autoritário, represou durante 21 anos o exercício da liberdade. Então, com a reabertura democrática, e sobretudo a partir dessa Constituição, com tantos mecanismos de acesso à jurisdição, a litigiosidade ganhou força. E, junto com ela, veio também um espírito de recorribilidade à exaustão. O professor Tiago também falou disso, né? Essa predisposição para litigar até as últimas consequências, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Quando a Constituição vai falar dos direitos e garantias individuais, diz, no parágrafo de número 2, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos, aí vem um mecanismo de consensualidade entre países soberanos, entre Estados soberanos, ou dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faz parte. Em outros dispositivos, fala de atos internacionais, convenções internacionais, tratados internacionais, acordos internacionais, colocando ao lado do direito constitucional o chamado direito convencional. Olha que predisposição para o entendimento. E como estamos numa democracia, também me permito dizer, a partir do artigo 1º, do preâmbulo, que diz que o supremo objetivo da Assembleia Nacional Constituinte, com todas as letras, foi instituir um Estado democrático. E logo no artigo 1º, a Constituição confirma, dizendo que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito. A democracia como o princípio dos princípios constitucionais, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. E nós sabemos que democracia é o regime, aquele regime político, evidente, que mais estimula, pavimenta o diálogo respeitoso, né? E mais civiliza o dissenso. A democracia tanto racionaliza o consenso, como civiliza, torna respeitoso o dissenso. E o dissenso que se resolva por mecanismos de autocomposição corre parelha com esse conceito, né? Com essa estrutura identitária ôntica mesma da própria democracia. A Constituição, portanto, é uma Constituição de paz. Aliás, cria uma justiça de paz, né? E fala de paz em diversas oportunidades, inclusive como competência do Congresso Nacional para referendar os tratados de paz celebrados pelo presidente da República. Eu prossigo para dizer que há limites na Constituição. O professor Wallace falou muito bem disso. Não exatamente na Constituição, mas limites no ordenamento jurídico. E, professor, eu me permito lembrar que um desses limites talvez esteja no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Hans Kelsen dizia, né, que a importância de uma norma jurídica se afere pelo modo como o direito reage à violação dessa norma. Se reage drasticamente, severamente, é porque essa norma é de suma importância. E no parágrafo 9º, a Constituição diz, lei complementar, depois que falou de causas de inelegibilidade, ela diz, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade a fim de proteger, aí vem 4 bens jurídicos, a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, a normalidade e a legitimidade das eleições. Mas diz o seguinte, considerada a vida pregressa do candidato. E candidato, por definição, é cândido, é limpo, é puro eticamente. A Constituição está dizendo aqui, quem não tiver biografia, quem não tiver passado ético, o político que não tiver passado ético, não pode ter futuro político. Então, mecanismos de composição em direito eleitoral, né,
é preciso muito cuidado. Em direito ambiental também é preciso muito cuidado. A Constituição é ambientalista na veia. Embora tenhamos tantas autoridades antiambientalistas por aí, mas a Constituição, né, ela tão antissupremacista por definição. Ela é antirracista, ela é antipatriarcalista, ela é anti-elitista, a Constituição. E é ambientalista a mais não poder. Bem, ainda diz, não é, professor Wallace, no parágrafo de número 10, que o mandato eletivo fala de corrupção. O senhor falou de corrupção. Olha o tema da corrupção aí, a merecer, nesse campo da autocomposição, maior atenção. A Constituição diz que o mandato eletivo poderá ser impugnado, a AIME, né? Ação de impugnação de mandato eletivo, na Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias, contado da diplomação, instruída a ação e venha os pressupostos, com prova de abuso do poder econômico, Acho que deu mais uma interrompida na conexão. Vamos aguardar, ver se consegue voltar, né? Será que o professor está nos escutando? Acho que ele vai ter que sair e voltar, né? Voltou. Professor Wallace, em especial, quando a Constituição cuida de corrupção, o faz assim com severidade, né? Porque a corrupção no Brasil tem sido estruturante, tem sido serial, tem sido enquadrilhada, tem sido organizada, né? Bem, e eu estou falando de corrupção, sobretudo, perpetrada pelos chamados agentes de colarinho branco, situados no andar de cima da sociedade, patrimonialmente falando, né, no plano do prestígio político. E a Constituição ergueu andaimes para pegar esse pessoal do andar de cima, andaimes jurídicos. É preciso também refletir um pouco mais sobre isso. No artigo 37, professor, parágrafo 4º, a Constituição tratou também, por um modo particularmente severo e com procedência, os atos de improbidade administrativa, dizendo que os atos de improbidade administrativa importariam essas 4 consequências, não é? Suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, olha, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Precisamos refletir também um pouquinho mais nessa perspectiva dos limites. Eu estou fazendo elogios aos mecanismos e à própria filosofia da autocomposição, né, professor Tiago e tal, mas fazendo umas advertências que me parecem procedentes, porque são de matriz constitucional. Mas como eu não posso me alongar pelo tempo, são tantas as observações aqui constitucionais. No próprio artigo 7º, né, nós temos os mecanismos, os acordos e convenções, acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho. Não é, professor? O senhor falou tanto dos litígios, dos dissensos de massa, que são especialmente perturbadores da paz social, da vida coletiva. Quando a Constituição fala de separação dos poderes, artigo 2º, tenham cuidado de dizer independência e harmonia, entendimento. Agora, claro que isso não é familiaridade, né? Nessa matéria, é preciso dizer o seguinte, não é preciso muita intimidade entre os poderes. É preciso lembrar da seguinte frase, viu, Rita, antiga, um dito popular: boas cercas
fazem bons vizinhos. É. Boas cercas fazem bons vizinhos. A Constituição fala sobre o federalismo tão bem teorizado por Paulo Bonavides, de pranteada memória, mestre de todos nós, que partiu para outra vida, deixando tantos legados cívicos, científicos, humanísticos. Paulo Bonavides. Ele chamava federalismo de cooperação, né? E está faltando no Brasil de hoje, hein? Federalismo de cooperação, de entendimento. Só se fala de presidencialismo de coalizão. Deveríamos falar também de federalismo de coalizão. Sem prejuízo, claro, da autonomia que o artigo 18 explicitamente assegura a cada unidade federada. Regiões administrativas. A União poderá articular uma ação no mesmo complexo geoeconômico. Olha a ideia de harmonia, de equilíbrio, de composição de interesses, né, permeando a Constituição como um todo. Finalmente, eu vou ganhando um pouco de tempo, eu vou para o capítulo do próprio Poder Judiciário. E ali nós encontramos, né, que a União criará no Distrito Federal e nos estados, e também nos territórios que vierem a ser instituídos, juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, no próprio âmbito da jurisdição propriamente dita. O julgamento e a execução de causas. Agora vem critérios. Causas cíveis de menor complexidade e causas, infrações penais de menor potencial ofensivo. A Constituição também já avançou parâmetros, né, para a conciliação. Justiça de paz, número 2, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto. Voto direto no âmbito do Poder Judiciário. Universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, etc., e exercer atribuições conciliatórias. Nós vamos para a Justiça do Trabalho. Estou passando em revista a Constituição, muito rapidamente, a voo de pássaro, apenas para mostrar como há na Constituição essa predisposição para implantar no país uma cultura da consensualidade. E isso é francamente elogiável, né? Uma cultura da consensualidade. Antes de ler esse dispositivo e encerrar minha participação, deixa eu olhar aqui, estou chegando ao limite, se é que não já passei, mas eu vou encerrar. Eu diria o seguinte, nós falamos muito de novo, porque a pandemia é a ambiência, não é? Empírica, em caráter até planetário, daí o nome pandemia, que serve de mote para esse nosso debate aqui coletivo. Fala-se muito de novo normal, não é isso? Será que o velho normal era normal? Antes da pandemia, o que nós chamávamos de normal era normal? Ou era a trivialização, a banalização, Hannah Arendt, ou a banalização do anormal, a naturalização do anormal? E a oportunidade que nós temos agora de implantar um verdadeiro normal é após a pandemia. Quem sabe nós vamos nos ressignificar. Vamos ressignificar como o professor Tiago fez, como o professor Wallace fez, ressignificar o direito administrativo brasileiro. Quem sabe o verdadeiro normal não esteja aí na esquina, nos esperando. Tão logo a gente dobra essa página da pandemia. Então, eu termino dizendo isso, que diz a Constituição no âmbito da Justiça do Trabalho, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Uma previsão explícita da arbitragem. E parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas
de proteção ao trabalho e vem o fecho que mais nos interessa, bem como as convencionadas pelas partes anteriormente. Uma função mais homologatória até. Bem, eu quis apenas chamar a atenção para mais um mérito dessa Constituição, premonitória, antecipatória do futuro mesmo, e que é tão politicamente democrática e filosoficamente humanista e culturalmente civilizada, que nos torna um povo primeiro-mundista juridicamente. À luz dessa Constituição, nós somos felizes juridicamente e não sabemos disso. O nosso desafio é de meio caminho andado. Meio caminho já foi andado, a melhor normatividade. Agora falta o outro caminho, a metade do caminho, que é praticar a Constituição. Então, o nosso desafio, fazer da melhor normatividade constitucional a melhor experiência de vida. Obrigado. O professor sempre nos emociona, né, quando fala. O ministro Carlos Aires Brito realmente é um poeta, é um professor inspirador, um grande pensador do direito, um grande defensor da Constituição. E, como ele diz, a Constituição tem que ser o nosso grande pilar, a nossa grande fonte de inspiração para a resolução de todos os problemas que nós vivenciamos, né? E palestra maravilhosa, mostrando aí que essa cultura que nós estamos aí falando de mudança de mentalidade já está enraizada na nossa Constituição desde que ela foi promulgada em 1988. Professor, é realmente incrível, é admirável, tem uma sabedoria e fala com tanta leveza, com tanta simplicidade, que nos deixa emocionados. Professor, que honra poder estar aqui ouvindo o senhor. E acho que o professor, em sua palestra, respondeu à pergunta do colega que está aí participando no chat. Eu acredito que foi bem respondida a pergunta do João Sanches, né? Que ele indagou aqui, dirigindo a nós todos, o que seria essa ideia de conciliar, né? Será que essa ideia está vindo só porque está havendo um esgotamento do Estado, porque o Poder Judiciário não consegue prestar uma justiça de qualidade, porque falta estrutura, porque falta juízes, porque o serviço não é bom? Será que é por isso que está tendo essa virada? Talvez, como o professor colocou, esse seja o efeito, né? Sem dúvida nenhuma, quando a água bate no pescoço, a gente começa a ter que aprender a nadar. Mas, de fato, isso é algo que a gente já devia estar buscando, como bem colocou o professor, desde que a Constituição foi promulgada, né? Que a Constituição diz que devemos procurar essa solução pacífica das controvérsias, que devemos procurar a solução pacífica dos litígios, que devemos procurar a cooperação, né? E nós tínhamos realmente uma cultura predisposta a sempre litigar o máximo possível. Então, agora acho que nós estamos amadurecendo, né? E visualizando melhor aí os nossos pilares, as nossas bases constitucionais e estimulando a utilização desses mecanismos consensuais com a valorização do diálogo, a valorização da autocomposição, a valorização da participação das partes na construção dos conflitos, na pacificação social, diminuindo a litigiosidade, né? São diretrizes que foram traçadas pela nossa Constituição e que agora vem sido evoluída, né, por vários instrumentos e novas legislações que foram tão bem mencionadas pelo professor Wallace e pelo professor Tiago. Diante do adiantado da hora, eu acho que nós não vamos ter tempo de fazer mais perguntas. Deixa eu ver aqui que o presidente está falando. O presidente está mandando eu terminar o painel, que acho que não haverá tempo, mas eu acho que nós encerramos o painel com chave de ouro, com a palestra do ministro Aires Brito. Ele realmente é um grande poeta e eu acho que o Dr. Tiago e o Dr. Wallace vão me entender. Eu gostaria de terminar esse painel fazendo uma singelíssima homenagem ao ministro Carlos Aires Brito,
mencionando um pequeno trecho de uma poesia publicada no livro dele, intitulado A Pele do Ar, publicado pela editora O Capital, em que eu acho muito oportuna, diante de toda essa pandemia que nós vivenciamos, né, de tantas dificuldades que nós passamos aí nesse período e que nós passamos a valorizar mais a vida, o desejo de viver, de que tudo seja infinito enquanto dure. E o trecho que eu vou citar diz assim: o que importa é viver o nosso amor, como se ele nunca fosse ter um fim. E quando o fim chegar, se é que vai chegar a um fim, eu possa dizer que um tempo todo eu dei a ti tudo de mim, e tu possas dizer que houve todo um tempo em que me destes tudo quanto havia em ti. É um trecho da poesia O que Importa. Então, é isso, professor. Obrigadíssimo. Jamais esquecerei esse momento aqui, que seja eterno, eternizado através da sua maravilhosa poesia. Quero agradecê-la pela gentileza, amabilidade e aos meus companheiros de debate, meu querido amigo Tiago Marrara e o ministro Carlos Aires Brito, que mais uma vez me encantou com a sua verve e com a profundidade no conhecimento da Constituição. Acho que hoje nós saímos, já estou anotando aqui ideias para depois fomentarmos outros projetos, porque a matéria é apaixonante. O Tiago colocou os pingos nos is, com muita felicidade. Adorei participar e agradeço a organização. Bom, também agradeço a gentileza do convite do IBDA, parabenizando por esse belo congresso, que superou todas as adversidades desse ano e se realizou, seguindo a tradição do Instituto. Parabenizo o professor Maurício. Também cumprimento a Rita, agradecendo pela amabilidade na condução, pela gentileza e pelos pontos interessantíssimos que levantou no debate. E cumprimentar o querido amigo Wallace, que conheço há muito tempo, somos ambos ex-orientandos da querida professora Maria Silvia Zanello de Pietro, e tenho uma admiração enorme pelo Wallace há muito tempo, tem obras excelentes, eu sou um leitor do Wallace, é um grande escritor, um grande estudioso do direito administrativo. E também cumprimento mais uma vez o professor e ministro Carlos Aires Brito pela excelente exposição, pela clareza, pela serenidade com que trata assuntos tão complexos e tão difíceis. É uma pena que a gente tem que encerrar para que o Congresso prossiga, mas eu fiquei pensando em muitas questões levantadas pelo professor Carlos Aires, Wallace, entre elas a do federalismo, porque o que eu sinto hoje é que, embora os constitucionalistas vivam a federação, nós, administrativistas, cada vez mais rumamos num sentido unitarista, de aniquilar as autonomias com propostas de uniformização de todo o ordenamento em detrimento dos espaços dos entes federativos. Então, professor Carlos Aires Brito, eu vou ficar com essa inquietação e espero que nós possamos nos reencontrar para debater novamente esses assuntos. Parabéns pela exposição e é uma honra estar aqui com todos vocês. Olha, uma honra enorme conhecer mais de perto o professor Tiago Marrara, o professor Wallace e a professora Rita. Como aprendi com os senhores. Como é bom ver pessoas jovens realizando a sua vocação para o direito. Vocês são vocacionados para o direito. Têm conhecimento jurídico de causa sobre tudo que vocês falam. E com um outro elogio sincero que eu faço aos três. Como vocês dominam bem a língua portuguesa. Vocês não maltratam o vernáculo, pelo contrário. Põem uma cadeira ao lado de vocês e mandam o vernáculo se sentar confortavelmente. Como vocês falam bem. Bem, eu me despeço dizendo que estamos em crise multitudinária, né? Sanitária, política, social. Essa me preocupa tanto quanto a sanitária, né? Social e econômica. E me lembro de Antônio Gramsci dizendo que crise é quando o velho resiste em ir embora, ele já sabe que já bateu as botas, mas ele resiste em ir embora e o novo não consegue chegar. O novo ainda não consegue chegar.
É esse interregno, essa transição. Enquanto isso não passa, o que eu posso deixar como uma espécie de mensagem de pessoa mais velha, mais vivida, mais curtida na existência, é um apelo à resiliência, essa palavra da moda. As palavras entram na moda e saem da moda. Resiliência tem 2 significados. O primeiro, resistir mesmo. Resistir às adversidades. E o segundo, superar as adversidades. Fazer, como dizia Einstein, fazer das dificuldades oportunidades. Ou como dizia Hannah Arendt, que citei há pouco, toda crise é, ao mesmo tempo, um problema e uma oportunidade. E, finalmente, Clarice Lispector, sobre crise, ela dizia: verdadeiramente imoral é desistir de si mesmo. Muito obrigado. Maravilhoso. É isso mesmo. Quanto maior a dificuldade, com mais empenho devemos lutar. Foi uma grande honra mediar esse painel. Como eu já tinha dito, tenho imensa admiração pela competência acadêmica do Dr. Tiago, do Dr. Wallace, do ministro Carlos Aires Brito. Sou uma grande admiradora do trabalho de todos os palestrantes desse painel. Foi uma grande honra para mim, então termino agradecendo por essa oportunidade tão valiosa, tão rica, agradecendo ao Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, na pessoa do seu presidente, Dr. Maurício Zocum, agradecendo a associação também, a ASP, pela realização, e agradecendo os brilhantes palestrantes desse painel. Muito obrigada.